Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Boa noite. Que alegria a gente estar aqui reunido, né? Para podermos conversar um pouquinho da palavra. E nós estamos na terceira semana do Advento, né? Então nós vamos meditar um pouquinho o Evangelho de domingo, que para quem quiser acompanhar, é Evangelho de João, capítulo 1, e ele é dividido de 6 a 8 e depois de 19 a 28. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és? Para darmos uma resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Palavra da salvação. Esse texto é um texto rico, né? Que a gente começa a observar, e isso para a nossa vida, que quando eles começam, quando João começa, João fala assim: houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Simples assim. Ninguém fala quem era João, de onde que ele nasceu, qual era a classe social dele, qual era a situação dele, era casado, o que ele fazia, não. Existia um homem, Deus mandou um homem, o nome dele era João, para isso bastava. Isso é tão interessante, né? Porque para a nossa vida, para nós, para cada um de nós, o nome nosso está vinculado a uma missão. Por isso que cada um de nós recebeu um nome. O nome significa que nós somos pessoas chamadas. Então, na Bíblia, quando há uma mudança de nome, há uma mudança de missão. Pedro chamava Simão, Pedro. E Jesus fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. João tinha tanta consciência do que ele era, né? Ele assume isso com uma humildade tão grande, porque ele tem tanta consciência daquilo que ele era, que aquilo determinava o que ele fazia. Então, para cada um de nós, não basta a gente existir. Nós temos que saber quem somos. Nós temos que ter identidade. Porque a minha identidade revela aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço revela aquilo que sou. Então, uma coisa já está linkada à outra. Então, João sabia que ele era um homem. Você é o profeta? Não, não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou Elias, sou nada. Não, o que você é? Só sou uma voz. Uma voz que clama no deserto: aplanai o caminho do Senhor. Então ele tinha completa consciência da missão dele. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, cada um de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa ter, que é o nosso nome secreto, o nome que Deus nos chama, só Ele sabe, né? Mas nós, cada um de nós, já tomou consciência que é filho de Deus. E porque somos filhos dele, e porque já despertamos alguma consciência, o nosso agir
já tem uma relação com a identidade que a gente já assumiu que temos, a identidade de filho. Então a gente já não age mais de qualquer forma, porque um filho não pode agir de qualquer jeito. Nós somos filhos do Altíssimo. Então a nossa forma de agir, alguém olha e fala, mas como é que ela é filha dele e age desse jeito? Né? Então ela é filha dele, ela tem que agir de uma forma diferente. Então essa identidade é tão lindo, porque ele veio para ser testemunha. Ele veio para dar testemunho da luz. E como João deu testemunho, né? Então, nenhum de nós aqui tem luz, mas cada um de nós pode irradiar essa luz. Nenhum de nós é a palavra, mas cada um de nós é a voz, que pode chamar o outro pela palavra daquele que nos envia. É tão sério isso, porque quando a gente escuta esse evangelho, e hoje, né, cada vez mais, nós somos chamados, cada um de nós hoje, cada um que está aqui, é chamado para ser testemunha dessa luz, que cada um já experimentou. Então, da mesma forma que João veio lá do deserto, hoje nós somos chamados a estar no mundo tumultuado, no mundo que nos leva para tanta luz, né? Para tanta luz que é uma ilusão. Hoje nós somos chamados a poder revelar um Deus que é real. Hoje cada um de nós é convocado. Não é só eu, cada um, né? Não foi só João. Aplainou o caminho do Senhor. O que é isso? Ajudou o outro que não tinha condição de chegar até Deus. João retificou o caminho para que as pessoas pudessem chegar até Ele. Essa é a missão de cada um de nós hoje, nesse mundo tão escuro, nesse mundo com tanta confusão. É tão preciso que alguém hoje também fale com você da mesma forma que Deus está aqui, que Deus é vivo, que Deus é real. Então, por isso, nesse domingo, nós somos convocados ao domingo da alegria, né? Terceiro domingo é o domingo da alegria. Por que da alegria? Porque Deus está conosco. Essa é a grande certeza que cada cristão tem que passar. Essa é a grande alegria. Porque a minha vida, a sua vida, a vida da comunidade é visitada pelo grande mistério de ser amado por Deus. Esse mistério de amor é uma coisa, se a gente para e pensa nesse amor de Deus por cada um de nós, é algo que nos tira o fôlego. Alguém que vem nos visitar, que por isso vem transformar a nossa história. Vem transformar a vida de todos nós. Então por isso a alegria, qual alegria? Porque Deus está aqui. Porque Ele é bom, porque Ele está próximo, porque Ele já veio uma vez e virá uma segunda vez, e vem todo dia, toda hora, se a gente estiver atento. Por isso, desde o primeiro domingo, que a gente é convidado à vigilância, esteja atento, porque Deus vem. Porque Deus acontece, Deus está aparecendo o dia inteiro na sua vida, por detalhes, por cuidado, pela palavra do irmão, por as coisas que acontecem na sua vida, você fala assim, só pode ter sido Ele. É o cuidado. Mas é tão interessante que quando a gente já toma consciência que é filho de Deus, já toma consciência que a gente tem experimentado a luz, para a gente ser testemunha da luz, a gente tem que ter a mesma consciência de João. A gente não é nada. Absolutamente nada. O que você é? Nada, que eu não sou nem ali. O que você é? Eu não sou nada, não. Eu só creio. Então não tem ilusão que a gente é alguma coisa. A gente é nada. Segundo, não imagine que as pessoas ao seu redor vão acreditar nele. Ao contrário, as pessoas vão te olhar, primeiro, acham que você é um pouco louca. Segundo, vão achar, não vai dar eco, sabe quando não dá eco? As pessoas não, muitas vezes até te escutam por delicadeza, mas escutam essa história como, isso é uma ilusão, isso não faz parte da minha vida. Né? Jesus até crê que Ele existe, mas é Ele lá e eu cá. Então, para que cada um de nós consiga ser testemunha da luz, a gente já tem que ter experimentado Ele. E a gente tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que eu preciso abrir o espaço para que o outro o veja, eu preciso ter cuidado em alimentar e proteger a minha fé. Porque é muita insídia, né? É muita coisa que chega para poder falar, você acredita nesse Deus? Você é doida? Você acredita ainda que Deus existe? Que isso, Deus não existe, que bobagem, né? Quanta coisa que vai chegar para poder te derrubar. Então, o que eu digo para vocês, cuidem da fé de vocês, se alimentem. Aonde que nós já podemos, e vocês já sentiram, e vocês se alimentam? Na palavra.
Vocês imaginam nós experimentando a Eucaristia, gente, onde Jesus se coloca na nossa mão vivo e vem ao nosso coração, onde a gente experimenta o Senhor na confissão, em nossos encontros de oração. Então, cada um de vocês que já tem experiências com Jesus em tantas escalas, que já viveram tantas coisas que somente Ele pode ter mudado, que vocês tenham coragem, porque a gente já tem que ter experimentado. Eu não posso falar de alguma coisa que eu não vivi, que eu não experimentei. Falar, não tenho uma luz, mas eu posso irradiá-la. Eu posso viver de uma forma que eu possa levar isso para o outro. E é tão interessante que à medida que a gente vai convivendo com o Senhor, né, que as pessoas já sabem que você crê em Deus, né, que as pessoas já sabem que você crê. Então, quando as pessoas puderem citar para vocês, e com todo respeito, assim, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre, por tudo dai graças, né? Por tudo dai graças, né? Aprendam a rezar. Lá em Filipenses ele fala que vocês possam sempre, por que a gente pode estar sempre alegres? Fala, mas como é que eu posso, com todo respeito, eu posso falar dessa alegria numa pessoa que está doente, numa pessoa que está numa solidão? Como é que eu posso falar dessa alegria para essa pessoa sem que eu não cause desrespeito ao momento que ela está vivendo? Eu posso falar com ela sim dessa alegria, porque o Senhor está perto, o Senhor está ali junto, e porque a salvação chegou na vida de cada um de nós. Então nenhuma situação está perdida. Há uma causa de alegria imensa, porque Deus, Jesus, nos permitiu rezar e conversar com o Pai, e levar para Ele as nossas orações, fazer para Ele os nossos pedidos. Eu posso entregar para Jesus qualquer situação. Então, que nada na nossa vida possa nos perturbar. Eu tenho a impressão que Jesus, quando vê a gente chorando, Deus Pai, quando vê a gente bravo, igual o menino dando birra, né? Ele deve falar, será por que ele está assim, né? Se eu estou aqui. O quanto que nos falta consciência dessa presença, e que eu posso falar com Ele tudo. Chegar diante dele e falar, deixa eu contar uma coisa para o Senhor, eu perdi o emprego hoje. Fala para Ele. Eu estou desolado, eu estou desorientado, mas se eu vim conversar com o meu Pai, qual a razão? Como que eu vou ficar mais desorientado se eu estou falando com o meu Pai? Ele escuta, a certeza que Paulo fala lá em Filipenses, Ele escuta tudo. Pode ser que Ele não nos responda como a gente gostaria, mas Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Nenhuma. Então isso é uma coisa tão linda. Então, o que hoje pode inquietar seu coração? O que inquietar é porque você não falou com a única pessoa que resolve, que é Jesus. A gente conversa com um só, ajoelha, conta para ele, fala assim, eu vim te contar uma coisa, eu só faço favor de fingir que não sabe. Eu falo sempre com ele, faça carinha de surpresa e finge que o senhor não viu, que eu vou contar mais detalhes. Mas eu vou contar para o senhor, por que eu estou triste, ele já sabe tudo. A palavra nem chegou no meu lábio, ele já sabe. Que alegria é um Deus desse que participa da nossa história, que participa da nossa vida mais ou menos, e que pode transformar tudo isso se eu quiser. Que diz para nós, não tenha medo. Então hoje no Evangelho de domingo, né, São Paulo dizia uma coisa tão linda, né, que é para a gente poder parar e pensar, né. Paulo fala algumas coisas, né, que põe a gente para pensar. Ele fala, não apagueis o espírito. Estais sempre alegres, não apagueis o espírito. Não apagueis. Não ficais desanimados como quem é pagão, como quem não tem aonde se segurar. Independente da situação que você está vivendo, da dificuldade que você está vivendo, nós não estamos sozinhos, guardem isso, jamais. A única pessoa que não nos deixa é Ele. Estou lá na cama, sozinho, doente, qual que é a única pessoa que pode renovar as minhas forças? Qual é a única pessoa que pode me dar o ânimo? Qual é a única pessoa que pode me curar, se assim for da vontade dEle? É Ele, o Senhor. É o único que não nos desampara, o único. Mas para você ser testemunha disso para alguém, você tem que ter experimentado isso. Você tem que experimentar um Deus de verdade, não um Deus que está distante, mas ter a coragem de dizer para o outro, no meio daquela situação caótica, o povo está de cabelo em pé, você fala, preocupa não, Deus está aqui, Deus está próximo, o Senhor está vendo. A gente, quando vai experimentando essas coisas de Deus,
que a gente não tem medo de anunciar, não tem medo de falar o nome dele, e que as pessoas te olham e falam, mas você não vai me criticar pelo fato de eu não crer? Quem sou eu para te criticar, ou te condenar, ou te julgar? A única coisa que eu sei, que Deus vai ter um jeito de te buscar. Sabe por quê? Porque Ele é terrível. E Ele é Deus. E Ele é Pai, e Ele conhece cada um dos filhos dEle. Ele conhece cada um, e Ele vai dar um jeito de atrair cada um. Sabe por quê? Nós somos preciosos demais para Ele. O nosso preço foi alto demais. E Ele não vai perder os filhos dEle. Ele vai buscar cada um. Então a gente não briga, fica brigando com ninguém. Dê testemunho. Como, Filó? Deus não te pede coisa grandiosa, não. Ele te pede que você viva a sua vida com retidão e bondade. Só Deus é bom. Mas Ele pode nos ajudar a fazer as coisas certas. Então me ajuda, Senhor, a ter a sua bondade com o meu irmão. Me ajuda a ter gesto verdadeiro de solidariedade, de fraternidade. Me ajuda a ter a vida reta, Senhor. Eu quero viver na justiça. Eu quero fazer as coisas de verdade. Quantas pessoas vocês conhecem simples, que vivem uma situação às vezes de penúria, situações difíceis, irradia uma tranquilidade, irradia uma serenidade, que você fala, só pode ser Deus nessa figura. E é Ele. E ela te permite ver naquela vida simples, ela é uma testemunha de que Deus é real. É assim. E as pessoas vão aprendendo a reconhecer isso é tão interessante. Eu estava rindo agora, meu marido saiu daqui, mas ele foi no dermatologista, enquanto eu estava no consultório, ele foi no dermatologista, e ela foi fazer algumas coisas de queimar, pintas, e alguma coisa que ela foi testar nele, ela falou, eu posso testar, porque vocês que rezam, tudo dá certo. Como é que o povo vai percebendo, porque ela não é das mais chegadas, né, ainda em Deus, mas como é que ela pode perceber que porque reza tudo pode dar certo? Porque temos um Pai. Saber que Ele vela, que Ele olha. Então, quando o Batista fala, né, São João Batista fala aqui, no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Meus queridos, quantos anos já passaram? E eu acho que hoje é a mesma história. No meio de nós está alguém que nós não conhecemos. É preciso querer cada vez mais conhecer Jesus. É preciso querer cada vez mais estudar. Olha quanta coisa já foi escrita sobre Ele, quantos livros estão escritos. Às vezes a gente acha que eu não preciso me aprofundar sobre Ele, não preciso estudar, eu não preciso ter intimidade, eu não preciso buscar o conhecimento daquele que rege a minha vida, que é o meu Senhor. É preciso cada vez mais querer conhecer Jesus. Então, quando eu fico pensando que hoje em dia, ontem eu falava com a minha manicure, falava com ela, chegou o tempo que hoje a gente não tem que buscar as pessoas para serem batizadas. Hoje a gente precisa evangelizar os batizados. Porque as pessoas, eu não gostaria que o cristão fosse, assim, acomodado e se contentasse apenas com a missa. E se contentasse com a Eucaristia, se contentasse apenas em confessar 2 vezes por ano. Como disse uma pessoa uma vez lá no consultório, falando de confissão, e falou, não, filha, mas a igreja fala que pode confessar 1 vez por ano. Eu falei, minha filha, eu nem vou te falar para confessar todo dia que os santos faziam, não, mas confessa pelo menos 1 vez por mês. Pelo menos 1 vez por mês, não é possível. Por que eu tenho que contentar com o mínimo? Onde eu posso desfrutar da presença dEle como ninguém? Por que eu tenho que contentar com nada? Então, no meio de nós está aquele que eu não conheço, que eu não experimento, que eu vivo longe dEle, ou que eu quero sempre tomar o lugar dEle. Quando você é testemunha, você é só testemunha, a luz é Ele. Então, a gente não pode apagar o Senhor, não posso fazer eclipse nele. Eu nem posso assumir o protagonismo, Ele é o Senhor. A gente só sai e fala, é Ele. É Ele. É Ele que manda, é Ele que faz todas as coisas. Então, o quanto que a gente desconhece aquele que nos ama. E eu digo para vocês que o dia que a gente tomar consciência do amor que nós temos, nenhum de nós vai mendigar afeto. E como eu vejo pessoas mendigando sentimentos nas relações, suplicando ao outro, fica comigo, que bobagem. Ou te ama direito, ou passar bem. Ou passar bem. Mas tem que ter coragem, mas você só vai ter coragem o dia que você entender o amor dele por você.
Enquanto você não entender o tanto que você é amado, você é desanimado. Entenda quem é esse que caminha ao seu lado e que você caminha sob a luz dele, sob o olhar dele, sob o cuidado dele, sob o amparo dele, sob a mão direita dele que te sustenta. Então está no chão por quê? Está achando que a sua vida tem que ser desse jeito? Por quê? Para você mudar é só falar, eu quero uma vida nova. Aí virou ano novo. Ano novo não é uma data que a gente vira, é o dia que você toma a decisão de fazer algo novo para você mesmo. Na presença daquele que quer uma vida muito diferente. Então é isso que João Batista falava, gente, não é isso que é a nossa vida, não, é muito mais. Então eu te convido a uma conversão, por isso que é advento. Não é possível que nós temos que olhar a nossa vida e falar, será que eu caminho com esse Deus de verdade? Com esse Deus vivo que a Filó está falando? Esse Deus vivo que eu falo, Jesus, ele vai falar, oi. Eu estou meio agoniada, eu falo, não sei porquê. Eu acalmo o vento, eu paro a tempestade, eu viro a vida do avesso. Por que você está incomodado? Nos falta humildade, nos falta ajoelhar diante do único, entender que não sabemos nada, não temos noção de nada, nem temos opinião para dar para Deus, mas ter a coragem de dizer a Ele, faça, Senhor, a vossa vontade, faça aquilo que o Senhor que sabe, porque Ele não acha, pode saber. Então, nós que somos cristãos, que estamos ficando cada vez, no que eu falo de resto, igual foi o resto de Israel, estamos ficando um grupinho tão pequeno, vivendo nesse mundo louco que nós estamos vivendo, que está um deserto, né? Porque é um mundo completamente sem Deus, né? A gente está vivendo num mundo que as pessoas não conhecem o Senhor, né? Eu falo com Jesus, Jesus não é por nada não, mas estou ficando cada vez mais retardada. Eu não dou conta mais de encontros, Senhor, se o assunto não for o Senhor. Não dou conta mais de tanto nada que se conversa. Não dou conta mais, Senhor. É tanta pobreza. Apesar do pessoal achar que é muito rico, mas é tanto nada, porque as pessoas podem ter tudo, mas se elas não têm o Senhor, elas não têm nada. Então eu não dou conta, porque você sai de uma reunião pior que você entrou. Vazia, você consegue te sugar e não trazer nada. Ao contrário, eu quero estar num lugar onde eu possa falar do Senhor. Onde a conversa que nos anima é aquilo que o Senhor faz. É o fato do Senhor ser presente. E isso para mim, eu acho que, tem hora que eu fico tonta de imaginar, que esse presente louco que nós temos de é um Deus tão perto de nós, um Deus que eu posso tocar. Quando eu recebo Ele na Eucaristia, que eu sei que eu recebo um Deus vivo que me alimenta, que me coloca de pé, que me restaura, e que quanto mais eu estiver perto dEle, mais Ele vai me atrair, para trazer para mim uma alegria que não é essa alegria fácil do mundo que passa rápido, não um estado de espírito assim, passageiro, não. É uma alegria duradoura que independente da situação que eu estou vivendo, eu vivo uma paz e uma alegria porque está sustentada em quem? Nele. Quem é a rocha da nossa vida? É Ele. Se a gente ler lá em Lucas, ele fala, a casa que está sobre a rocha, a casa que não está, passa pelas mesmas coisas, mesma tempestade, tudo igual. Qual que sobrevive? A que está agarrada nele. Como é que a gente vive qualquer dificuldade na vida? Porque estamos agarrados nele. A gente passa pedaços difíceis. A gente é contra tudo. Muitas vezes é igual a Nossa Senhora, viveu situações dificílimas. Mas acreditou. Então nós temos que entender que a vida que Deus tem para cada um de nós, para cada um de vocês que fica aqui me olhando com esses olhinhos, que eu gostaria de ver mais do rosto, né, que está tudo de máscara. Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós, que talvez a gente não tenha começado a viver, porque a gente está preso naquilo, preso. E Deus tem uma vida maravilhosa para nós, mas a gente tem medo de se entregar. Quantos de vocês assistiram o filme Paulo, o Amigo de Deus? Alguém que assistiu? Sugiro que vocês assistam. É espetacular, ele está preso. E Lucas tem o direito de visitá-lo. É quando Lucas escreve os Atos Apóstolos, as cartas, Lucas vai transcrevendo as conversas com Paulo, e o pessoal fica preocupado, mas como é que um homem vem ficar no lugar onde Paulo está para escrever? É espetacular o filme. E quando ele conversa com o centurião, e vai conversando com o centurião, porque Lucas não é morto nesse momento, porque eles estavam sendo preparados para serem julgados às feras, e Lucas preparando as crianças e preparando, porque eles iam para os grandes, né, quase um circo, né, para poder ser julgado aos tigres, né, às grandes feras. E Lucas estava preparando as crianças e as pessoas falavam, vai ser ruim, no primeiro momento é ruim, mas depois, vocês imaginam o que nos espera?
Depois é espetacular, isso é Lucas explicando para o povo antes do martírio. E aí Lucas é chamado para salvar a filha do centurião que está doente. E ele salva. E aí eles buscam, Paulo da prisão, o centurião quer conversar com ele um pouco. Ele era muito espetacular para conversar. Ele naquela pobreza, andando com a veste que já está acabado, que ele ia ser executado. E aí ele conversa com o centurião, e o centurião fala, mas você não me convenceu. Ele falou, mas eu não tinha esse interesse em te convencer, não. Porque vai chegar um momento em que ele vai te olhar nos olhos. E quando ele te olhar nos olhos, ele te quebra. Porque ele sabe tudo sobre você. E aí, você não terá mais como escapar. Aí o centurião começa a chorar. E ele fala, sabe o que nós estamos conversando? É como se a gente estivesse diante do mar. O homem põe a mão no mar, enche de água e acha que isso é a vida. E não percebe que a vida escapa no meio dos dedos. É a água que escorre. Isso é o que o homem tenta segurar. O que eu estou te contando, a vida que eu estou te contando é o mar inteiro. É isso. Às vezes a gente está tão preso na nossa vidinha, tão pequenininha, e Deus fala, vem cá, eu tenho uma coisa para você que você não tem dimensão. Fala, Jesus, mas eu estou com medo. Medo de quê? Meu filho está comigo, ué. Medo de quê? De nada. Medo de dar a mão, Senhor. Dá a mão, mas fecha os olhos. Deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te levar para onde Ele quiser. Tenha alegria de levar isso para as pessoas e dizer, não tenha medo. Ajuda o outro que fala, nunca cheguei no Senhor, fala, mas não precisa ter dificuldade. Você não precisa ter uma roupa especial, você não precisa ter um horário especial. Chega perto dele, vai na sua casa, ou vem à igreja, ajoelha e fala, Jesus, estou longe do Senhor há tanto tempo que eu nem sei rezar, mas falaram comigo que eu podia vir. A minha vida está mais ou menos. Eu nem sei se eu preciso contar para o senhor, se eu já sabe mesmo. Se for possível, muda. Mas tem que ter coragem de falar isso, porque ele não muda não, ele faz assim, ó, tum, muda. Então, experimentar essas coisas é um escândalo. Há muitos anos atrás eu falei assim com Jesus, eu morava sozinha, eu morava num apartamento que parecia uma casinha de boneca, que era quarto-sala, Era uma casinha de boneca. E um dia eu trabalhava no Hospital da Baleia há anos, uma luta. E aí um dia eu estava rezando e eu rezava o rosário sozinha, de joelho. E aí eu fui rezar, falei com ele assim, sempre chamei ele de G, Falei, G, estou morta, amigo? Estamos mortos, De lá, consultório, de consultório aqui, estou morta. Eu queria fazer um pedido para o senhor. Se for possível, o senhor muda minha vida? Desde que eu não saia daquilo que o Pai reservou para mim. Eu quero continuar fazendo aquilo que Ele quer. Se Ele achar que eu tenho que permanecer no Hospital do Baleia, tudo bem. Mas se Ele achar que eu posso experimentar outra coisa, da forma como Ele quiser. Porque Ele já sabia que a minha opção era mesmo lidar com os carentes. Então, eu fiquei só na Santa Casa. Ele manteve, só mudou. Mudou o estilo, mas manteve o que Ele queria. Mas Ele muda. Foi um processo, que para mim sair de lá foi como um parto, Eu tinha muito amor, Fiquei lá muitos anos. Foi um parto, mas que Ele me preparou. Eu tive que fazer muito jejum, muita coisa para desapegar, falar, toma, Senhor, até aqui eu acho que eu cumpri da melhor forma que eu pude, mas agora é vida nova, é outra história que o Senhor deseja escrever. Então não tenha medo. Ajuda o outro que ainda não chegou. Ajuda aquele que está desanimado. Ajuda aqueles jovens que perderam a alegria, que estão buscando alegria numa tentativa desesperada de autopromoção, de querer buscar ou de querer se autoafirmar em coisas que não vão levá-los a lugar algum, ou de se perder nos paraísos das drogas, ou de prostituição, ou de qualquer outra coisa que está errado. Tenha coragem de mostrar para eles que há algo diferente. São essas pessoas que nós temos que ir buscar. Visite alguém que está doente e leve a alegria de pertencer a Deus. Sem desrespeito pela situação do outro. Mas diga, a nossa alegria reside. O fato de eu estar com saúde e você com doente, não muda uma coisa. Deus vem até nós, Ele já veio, é o amor dele. Não é o amor que vai nos levantar de alguma forma.
ou para a cura, ou para voltar para casa. Mas Deus, Ele vem ao nosso encontro, né? Então que a gente não tenha coragem de afirmar esse Deus vivo e dizer, Ele está próximo. E que essa noite vocês se sintam convocados a serem testemunhas dessa luz, testemunhas de uma alegria, que tem um fundamento, né? Já falei, é o Senhor. A alegria não está em mim, está nele. Né? A paz que a gente pode sentir é nele, é somente nele. Então busquem, quantos de vocês ainda não fazem Eucaristia diária, eu digo para vocês, façam Eucaristia diária. Se alimentem dele, não percam isso na vida de vocês, se encontrar com aquele Deus vivo, aquele mesmo Jesus que andou lá na Galileia, aquele mesmo que esteve lá no ventre de Maria, aquele que esteve no colo de Simeão, aquele Jesus que curou tanta gente, que acalmou tanta gente, que abraçou tanta gente, é Ele que a gente recebe na Eucaristia. Ele podia morrer, Ele que dá a graça, não é? Porque é para morrer, não é? Hoje, quando eu recebi a Eucaristia, que eu fui para casa, eu falei com ele, é engraçado, né, Jesus? Mas a sensação que eu tenho, a vontade que eu tenho é de dançar e cantar e gritar de uma alegria que está em mim, que é para explodir, mas não sou eu, é a sua presença. E isso é algo assim, que é Ele, né? Experimentem esse Deus que é uma alegria na nossa vida, porque qual o medo, o que nos pode nos atormentar, se Ele está conosco? É só porque a gente briga, o nosso ego, né, que briga com Ele, porque eu quero uma coisa, mas Senhor, eu não sei se eu posso confiar no Senhor. Então eu quero dizer a vocês, confia nele, se entreguem nele. Olha, nunca vi, eu falo que é a única pessoa por quem eu assino uma folha em branco, eu falo, quer sua vida transformada? Eu assino por ele em branco, já fiz isso por tantas vezes, com tantas pessoas que eu falei, quer mudar de vida? Conversa com Jesus, eu te garanto que Ele fará uma história nova, Ele fará um mundo novo, uma coisa completamente diferente na sua história. É porque Ele é Deus, né? Hoje tem uma mãe que me ligou, não sei se a Flávia está aqui. Está aí, né, Flávia? Pois é. Flávia está vivendo uma história, né, com a filhinha dela no CTI com a Estela. Então, a Flávia no CTI com a Estela, lá no Mater Dei, e eu com a outra criança com um quadro parecido no CTI de São Lucas, né? Que são os meus clientes. E nós lutando dia a dia para que esses meninos se recuperem, porque já teve muito perto de nos deixar, né? Mas estão recuperando. E hoje a Flávia falou uma coisa linda para os médicos, né? Quando eles achavam que o rim não voltaria mais depois de 15 dias, ela disse para eles, eu sei que vocês estão fazendo todo o possível, mas o Deus que eu creio é o Deus do impossível. Por isso, o rim voltou a funcionar, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se a gente não tiver coragem de viver isso, né? Nunca vamos experimentar. Mas é preciso atestar essa esperança, né? Essa certeza. Então, por isso o advento é conversão. Hoje nós somos chamados. Senhor, se hoje o Senhor nos chama para sermos testemunhas da luz, olha na minha vida, aonde está tão escuro ainda, e coloque a sua luz. E transforma, Senhor, aquilo que não está bom. Vai olhando a minha vida do início ao fim, lá onde tem tanta coisa escondida, e tira da minha vida aquilo que a luz não consegue, né, chegar, vai tirando. Vai transformando com a sua luz aquilo que eu já permito que o Senhor faça. Porque aquilo que a gente não entrega para o Senhor, Ele não pode transformar. Fala, tira da minha vida, Jesus, aquilo que não está certo com a vida de um filho de Deus, que não carrega a dignidade do nome do Altíssimo. Então, hoje eu sou filho dele, tomo essa consciência todo dia. Então, as minhas atitudes revelam e dão a minha identidade. As pessoas têm que te olhar e falar, você parece tanto com seu pai, não é? Já falei isso mais de uma vez. Você só pode ser filho do seu pai, você só pode ter aprendido isso com o seu pai. É assim. Nós aprendemos isso com o nosso pai. Então, nós temos que dar esse testemunho, sem medo. Deus nunca, nunca vai nos decepcionar. Nunca, eu afirmo isso para vocês, é nunca. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. Ontem eu falava isso com a mãe que me ligou em prantos, por causa da morte de uma criança que ela conheceu. Eu disse, vamos analisar a história. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. Essa criança que vocês conheceram, tão falante, tão especial, ela teve uma parada muito longa.
E ela não voltaria a ser o que ela era. Então, uma mãe assim que conheceu um filho de um jeito e vê esse menino de uma outra forma, ela morre toda hora. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. A nossa caminhada com Deus tem que ser de uma forma tamanha e tão cega com Ele, pela confiança incondicional nesse amor dEle, que o que Ele fizer, nossa vida tem que ser amém. Sim, Senhor. Que assim seja. Por quê? Porque eu confio no Senhor, que me ama, e porque me ama. Eu falei com ela, se Ele imagina que alguma coisa vai chegar em nós, vai nos fazer sofrer, primeiro Ele sofre. Ele protege para depois chegar em nós. Mas essa é a caminhada, isso é um desafio. Viver isso, gente, é um desafio. Sabe por quê? Porque o nosso processo de conversão, ele é diário. Não é mágica. Não é mágica. Não começamos assim, instalando os dedos. A Flávia entrou para essa cirurgia da Estela de um jeito, vai sair de outro. Não tem jeito. Quem passa por um CTI, então, que eu acho que CTI tem um nome. Calvário de Transformação Interior. Ninguém pode ser a mesma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de ser. Então, é não ter medo de viver essas coisas, sabendo que Deus está conosco. Então, vamos pedir ao Senhor, Jesus, eu sou chamada, semana que vem nós vamos começar a celebrar Natal. Senhor, olha a minha vida, eu não quero terminar esse ano do mesmo jeito. Eu quero de verdade ter uma fé que contagia. Eu quero de verdade ter uma vida de compromisso. Eu quero de verdade ter uma vida reta. Eu quero de verdade viver a fraternidade, a solidariedade. Eu quero de verdade que as pessoas olhem o nosso agir e elas consigam entrever que quem está ali no meio daquela confusão é o Senhor mesmo. Olha a minha vida, Senhor, e transforma aquilo que não está bom. Põe luz na minha vida, Senhor. Tira a escuridão. E me ajuda a viver sem medo, sem vergonha, assumir com toda a coragem da minha vida, que até a raiz do nosso cabelo já está escrito, Jesus, que somos dele, pertencemos a ele, e vamos pedir a ele, Jesus, só começou uma obra, termina. Essa obra de amor, complete ela, e faça com que eu possa ser de verdade, para todos que estão perto de mim, que ainda não te conhecem, testemunha de que Deus está perto de cada um de nós, que Ele é real, que Ele existe, que Ele é bom e que Ele acolhe cada filho, que Ele atende a nossa súplica, que Ele não nos deixa na mão. Jamais Deus desamparará um filho. É isso que eu gostaria que hoje vocês pensassem. Não apague o espírito. Se alguém estiver desanimado, reze mais, dobre mais o joelho. E enquanto não melhorar, não levanta. Fala com ele, eu não posso sair dessa igreja hoje do mesmo jeito que aqui eu cheguei. Essa certeza tem que caminhar conosco, porque Deus é vivo. É esse Deus vivo que nós temos que testemunhar 2000 anos depois. Ele está aqui e um dia nós vamos ver Ele, né? Essa é a alegria que nos sustenta. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle e pedir a Ele que nos dê a graça nesse período do advento da nossa conversão, mas uma conversão profunda. E cada um de nós testemunharmos essa luz que é Jesus. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.